A palavra de Deus já nos orientou, já nos ensinou, já nos passou que nós, e no finais dos tempos, nos últimos dias, o tempo seria abreviado. É até difícil explicar isso, né, fisicamente, no mundo em que vivemos, na física que conhecemos, como um dia pode ter menos horas do que 24 horas, tendo 24 horas. É uma loucura se você pensar, mas nós não estamos aqui para apenas analisar as situações e não crer. Nós estamos aqui para crer e analisar. Nós cremos na palavra do Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor plano para nossas vidas. É isso que devemos entender. O Senhor tem o melhor para nós. Então, em meio a esse tempo abreviado, em meio a essa correria, em meio a essa pandemia, em meio a todas as situações que você possa estar passando nesse ano, nesse 2020, que ficou marcado, é um ano que foi muito diferente de todos os anos que nós vivemos. Em meio a tudo isso, você tem que entender que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Qual é o propósito que você está vivendo? O que o Senhor tem para você? Você já parou para pensar? Será que Deus, quando te criou, Ele não estava numa praia? Com certeza, Ele tinha um propósito para você. Ele tem um propósito para você. A gente fica pensando que nossa vida, às vezes, é alcançar nossas metas. Mas qual é a minha meta? É trabalhar, ganhar um bom salário, ter uma boa casa e ter uma família. E isso é muito bom. Todos nós, seja uma pessoa que seja cristão, que crê em Deus, que ame a Deus ou que não ame, procura isso. Um bom salário. Quem não quer um bom salário? Fala a verdade. Uma boa casa, um bom carro, uma vida familiar boa, uma boa família, pessoas que você ama. Todo mundo, todos nós procuramos isso. Mas o Senhor tem algo mais para nós. E é sobre isso que é o tema do nosso programa Vida em Cristo. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Qual é a sua essência? E nós devemos voltar para esse propósito, para essa essência. Eu sei que muitas vezes falar de passado, às vezes é dolorido. Muitas vezes a gente tem histórias do passado que nos machucam. Tem lembranças do passado que nos ferem ou que muitas vezes nos traz até um enjoo, embrulha o nosso estômago de vergonha de passado. E não é isso que eu quero dizer, de voltar ao passado, as coisas ruins, dores que sofremos. Não estou dizendo para você voltar e reviver um luto. Não, eu quero dizer que nós precisamos entender o ponto de partida da nossa vida, e através desse ponto de partida a gente se conectar, se achar e prosseguir para o alvo que é Cristo, o melhor projeto, a melhor vida. A melhor escolha está em Jesus Cristo. Você não vai encontrar nenhum lugar melhor do que Cristo Jesus. Ele tem o plano perfeito para nós. Então vamos com um louvor aí abençoado, e depois, logo desse louvor, vamos estar entendendo mais sobre essa palavra, sobre o nosso propósito, sobre o nosso destino, sobre aquilo que somos. Não estamos aqui apenas para ganhar um bom salário e comprar um carro, uma casa. Não estamos aqui apenas para agradar o nosso, sabe, os meus desejos.
Eu tenho o desejo hoje de comer um lanche, eu tenho o desejo hoje de fazer um passeio, eu tenho o desejo hoje de assistir uma série, um filme no Netflix, no YouTube, sei lá. Não é apenas isso. Eu quero dizer que hoje eu quero ensinar, eu quero aprender, quero falar, quero compartilhar algo que existe algo a mais para nós, do que fazer a minha vontade, do que fazer o meu desejo, que é entrar no propósito do Senhor. Deus de milagre, Deus que faz um caminho no deserto, rio nos ermos, é um Deus que não trabalha de uma forma que precisa de probabilidade, porcentagem, de situações fáceis ou difíceis. É um Deus que tem poder para fazer o propósito dele, mas ele não nos obriga a viver o propósito dele, os planos dele. Ele nos dá o livre-arbítrio. Só para você entender, Deus ele nos ensina que ele tem um caminho. Pode ver lá em Salmos, ele fala sobre que antes de eu nascer, antes de você nascer, todas essas coisas já eram escritas em um livro. Então, Deus, ele fez um plano, ele fez algo para você viver. Ele criou um plano. Alguém pode dizer, mas eu fui um acidente, não estava planejado, eu nasci na época errada, já viu? Eu fui fruto de uma violência, eu fui fruto ali de um crime, você pode falar muitas coisas, mas quando você nasceu, Deus já tinha um livro escrito para você. Talvez a sua história possa não ter iniciado muito bem. Talvez a sua infância, como você nasceu, como você cresceu como criança, não tenha sido muito feliz. Mas Deus, ele tem um plano para te reposicionar, para deixar você uma pessoa completa, uma pessoa feliz, uma pessoa que não vê mais agora, uma pessoa que é triste, que teve uma história difícil, mas uma história onde a pessoa foi restaurada. Você tem que entender, precisamos viver no propósito de Deus. Para entender esse tema, eu queria dar um exemplo da nossa geração, ou um pouco antes. Se você é da geração 2000 para frente, talvez você não lembre quem é o tal do Michael Jordan. Michael Jordan, um dos maiores ou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele, toda vez que ele jogou pelo Chicago Bulls, ele ganhou o título. Impressionante. Toda vez que ele esteve jogando, ele ganhou. É impressionante. Ele tinha um talento ali, acima dos outros jogadores. Era um jogador espetacular. Um dia ele para de jogar basquete e tenta ir jogar beisebol. Esportes totalmente diferentes. Esportes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele foi jogar da elite do basquete, ele foi jogar na 4ª divisão do beisebol. Você vê que quando ele saiu daquilo que ele foi, eu vou dizer assim, do propósito, do talento, daquilo para que ele nasceu para isso, para jogar basquete. Deus criou, deu talento para ele, óbvio que teve o esforço dele, mas foi para isso. Quando ele sai daquilo, ele vai parar na 4ª divisão do beisebol, quase em um campeonato amador. Ele joga 2-3 anos, vê que não dá e volta para o basquete e ganha mais um título. O que eu quero dizer com isso? Fora do propósito que Deus te criou, não dá certo, não vai, não funciona. Devemos entender. Mas eu não quero falar sobre o propósito apenas no nosso trabalho, nas nossas atividades, naquilo que vivemos. Não, eu quero falar algo mais para você entender. Eu quero falar sobre quem você é. Em Apocalipse, capítulo, é um texto que eu sempre medito e fala muito comigo. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 e 5. É muito interessante esse pedaço. Ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti
que você deixou o primeiro amor. Lembra onde você caiu e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e trarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele faz uma correção, viu? Lembra aonde você perdeu o seu curso. Lembra aonde você ali mudou o seu trajeto da sua vida. Porque onde você parou, aonde você mudou, aonde você deixou de viver daquela maneira, fez você perder o seu primeiro amor, fez você parar de amar a Deus verdadeiramente. Como assim? Eu amo Deus, mas as suas atitudes, as minhas atitudes é que representam. A minha forma de viver é que mostra se eu amo ou não amo a Deus. Aqui Jesus ele fala de uma forma não acusatória, sabe, querendo puxar a orelha. Não, ele está falando com amor. Óbvio que a correção, há uma correção aqui, mas a correção vem com o amor. Nós não podemos, isso é algo que temos que aprender. Toda correção, você só pode corrigir alguém se você a ama. Ele vem falando, lembra aonde você caiu, lembra onde você perdeu o seu curso. Eu acredito que todos já devem ter feito isso. Estar indo em um lugar e você tem as suas coordenadas e de repente você se perde, você erra, você era para virar na direita, você virou na esquerda, você perdeu a saída, sabe? Quem dirige sabe, quem vai para um lugar assim sem conhecer sabe. Aí de repente você vê, nossa, eu estou fora do caminho. Você pega, faz o retorno, volta ao ponto e fala, vou começar de novo. É isso que devemos entender. Se eu quero me alinhar em Deus, se eu quero entrar no propósito de Deus, eu preciso parar e voltar ao ponto que eu me perdi. Por favor, como eu disse na introdução do programa, no início, não estou falando para você voltar e ficar revivendo as suas dores, o seu pecado, a sua vergonha, não. Estou falando para voltar no primeiro amor. A partir daí que nós começamos a entender, a começar a viver realmente aquilo que Cristo tem para nós. Quando nós perdemos esse fogo dentro de nós, a gente não conseguimos mais viver esse propósito de Deus para nossas vidas. Entenda, ele fala, lembra-te aonde caíste. Vou ler para você de novo. Tenho, porém, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Te arrepende-te e pratica as primeiras obras. É muito ruim quando as pessoas deixam de fazer aquilo que está dentro do coração, que ela tem ciência, que ela entendeu que é propósito do Senhor. E eu não estou falando muitas vezes de pregar, de estar à frente de um trabalho. Muitas vezes são coisas mínimas que o Senhor passou para nós, que a gente entendeu, absorveu, começamos a praticar e com o caminho, o nosso caminhar, as nossas vidas, a nossa correria, porque a gente acorda atrasado e vai dormir com pressa, a gente tem muita coisa para fazer hoje em dia, fala a verdade, e nessa correria do dia a dia a gente acaba perdendo essa essência que o próprio Senhor deu. Sabe, coisas, detalhes, muitas vezes que Deus deu no seu coração, que você parou, e que Jesus possa fazer você lembrar, que Ele possa te dar o esclarecimento, você ter a luz da onde você precisa voltar. Qual é o seu ponto inicial? Eu não posso falar por você, é Cristo que vai falar, e Ele falando, Ele iluminando, Ele te revelando, você pratica as primeiras obras. Talvez seja a forma que você era. Sabe, situações mudam as nossas vidas. Eu já vi pessoas que eram pessoas boas, pessoas, sabe, trabalhadoras,
e porque tiveram uma decepção, sabe? Eu lembro no meu trabalho, a pessoa teve uma decepção na sua vida particular, na sua vida emocional, no seu relacionamento, e por causa dessa decepção que ela teve, ela nunca mais conseguiu produzir nada no seu trabalho. Você vê que o problema na vida dela descaracterizou ela. Essa pessoa nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Entenda, quando situações tiram você de quem você é, você não consegue mais produzir mais nada. Seja no seu trabalho, seja no seu lar, você não consegue ser você. Você perde a sua essência. Por isso aqui o versículo ele fala: lembra-te aonde aconteceu o desastre, aonde aconteceu ali o problema. Volta-te, te arrepende-te e começa a caminhar novamente. O que tem me tirado do meu propósito? O que me tem tirado daquilo que o Senhor tem falado comigo? Talvez eu tenha saído por causa de outras prioridades. Talvez às vezes toca no seu coração, sabe? Todo dia eu acordava cedo, eu levantava as mãos para o alto, eu louvava a Deus. Todo dia cedo eu orava, ajoelhava ali perto da cama, eu orava, sabe? Antes de acordar, eu levantava minhas mãos. Mas eu mudei de emprego, agora eu tenho que ir mais cedo, é mais responsabilidade, é mais dor de cabeça, e agora eu não faço mais, eu perdi essa essência. Eu estou falando de detalhes assim. Todo dia eu fazia algo para o Senhor e o meu tempo, o meu trabalho, a minha vida, as minhas coisas me tirou. Quando eu saio do propósito, é como o exemplo do jogador que eu falei. Eu estou trocando totalmente, eu não consigo mais produzir o que eu produzia, eu não consigo ser mais quem eu era, eu não consigo ser mais isso que o Senhor tem para nós. Entenda, o Senhor tem um propósito para a sua vida. Davi era um rei, era um soldado, era um guerreiro, era uma pessoa que o Senhor levantou para estar na frente de uma das batalhas. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que ia na frente do exército sendo rei e derrotava, porque o Senhor levantou ele para estar na frente de uma batalha. Certa vez chega o tempo que os reis saem para a guerra, mas esse dia não sabemos o porquê. A Bíblia não relata exatamente o que aconteceu, mas relata assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, Davi e todo Israel foram para Amon para crescer em Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ele falou: vamos guerrear, chegou o tempo da guerra, chegou o tempo de conquistar, chegou o tempo. Ele entendeu o tempo de Deus. Isso é importante quando nós entendemos o tempo de Deus, a movimentação. Mas ele falou: vai vocês lutar, eu vou ficar aqui. Quando queremos cumprir a palavra do Senhor em partes, isso é perigoso demais. Sabe, fazer apenas aquilo que me convém, apenas aquilo que eu quero fazer. Eu quero agradar a minha carne, quero agradar os meus desejos e quero agradar a Deus. Não existe. Ninguém pode servir a dois senhores, não tem como. Ou você agrada um, ou você desagrada outro, não tem como. Davi entendeu: é tempo de ir para a guerra, mas eu vou ficar no meu palácio. Ele saiu do propósito. E quando você sai, eu saio, Davi saiu do propósito do Senhor, abre brechas para entrar na sua vida. Quando ele sai do propósito, o que entra na vida dele? Entra ali um relacionamento errado, entra depois uma mentira, entra depois uma tentativa de cobrir o pecado com as atitudes dele, entra depois até o ponto, olha o ponto que ele chegou, de ali mandar matar o seu amigo para esconder um erro. Ele foi a pessoa ali que orquestrou tudo, fez um plano, fez tudo, e foi um atrás do outro.
Você vê, ele pega, acontece ali o erro com Betseba, aí ele tenta arrumar, não deu certo, ele tenta fazer um plano para cobrir o pecado, para esconder o pecado, ele não deu certo, então vamos ali enviar uma carta, vamos ali colocar Urias ali na frente da batalha para ele morrer e ninguém vai saber. Um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo. Aonde aconteceu o erro de Davi não ir na batalha? Qual era o chamado de Davi? O chamado de Davi era estar na guerra, era batalhar. Ele fez isso a vida inteira. Ele lutou contra Golias, contra os gigantes, ele lutou contra o exército, ele lutou contra os filisteus, os amorreus. Ele sempre esteve ali. Quando ele saiu do propósito, daquilo que ele era, daquilo que ele estava à frente, daquilo que Deus preparou ele se afundou. Por que eu estou me afundando? Será que eu não estou fazendo como Davi? Eu estou fugindo daquilo que Deus falou para mim? Quando eu saio da minha origem, eu fico como Davi. Davi não pecou porque ele queria pecar, porque a Betseba era bonita, porque... Não! Foi o princípio do pecado de Davi, foi sair do propósito de Deus. Ali foi o erro. Sansão, porque ele foi tão enganado ali, porque ele ficou cego, porque ele saiu do propósito. O propósito da vida de Sansão era lutar com os filisteus. No dia que ele parou de lutar com os filisteus, ele se envolve com a Dalila. Sair do propósito de Deus leva você a pecar. Mas você está falando que eu estou vivendo esse pecado porque eu não estou vivendo? Sim, é isso que ele fala, a carta fala. Por quê? Porque se eu não estou no plano do Senhor, eu estou nos meus planos. É a mesma coisa, imagine, tem duas pessoas em um carro. Esse carro está indo, certo? O motorista sabe dirigir, sabe conduzir o carro, sabe acelerar, sabe o caminho, sabe aonde tem que frear, sabe onde tem que diminuir, conhece as curvas. A pessoa que está sentada do lado não conhece nada, não sabe dirigir o carro, não sabe mudar a marcha, não sabe o caminho, não sabe fazer a curva, não sabe nada. Aí a pessoa que está do lado quer pegar o lugar de quem está dirigindo. Qual é o resultado? Vai dar um desastre. É óbvio, se uma pessoa que não sabe dirigir pegar um carro em alta velocidade, vai bater, não tem como. Aí eu, que eu não sei dirigir, não entendo, não consigo conduzir a minha vida, eu quero pegar o lugar de Deus, sendo que Deus já preparou tudo para mim. Aí eu pego o lugar de Deus, como Davi, que agora não quero ser mais um guerreiro, quero ficar no meu palácio porque eu sou rei. Acaba dando um desastre e vai indo um atrás do outro, até o momento que Deus fala: para, lembra-te onde caíste e volta ao primeiro amor. Se arrepende e volta. Não é uma palavra, e me entenda, para nos acusar. Porque quem sou eu para acusar alguém, para apontar o pecado? Eu não sou ninguém, mas é uma palavra apenas para nos alertar e fazer uma leitura das nossas vidas, das minhas atitudes e falar: Senhor, aonde eu tenho caído, aonde eu tenho errado, onde eu parei, Senhor? Como Davi, que entendeu que ele devia estar na guerra, ele devia estar à frente do exército. Aonde, Senhor, eu preciso estar? Faça essa pergunta e Deus, ele vai brilhar dentro de você, sabe? Ele vai revelar dentro de você. E aí eu tomo minha atitude de arrumar, de consertar, de falar: Senhor, me ajuda a voltar ao propósito. Porque voltando ao propósito, eu vou estar fechando a porta do pecado. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem abandonar esse pecado? É porque elas querem abandonar o pecado, é porque eu quero abandonar o pecado, mas sem voltar à minha origem. Não tem como eu abandonar o pecado, eu abandonar
abandonar as coisas erradas e não voltar para a origem. Não tem como, porque aí eu estou querendo ficar neutro. E não existe uma pessoa neutra, não existe. Uma pessoa que, como diz o ditado, a minha tia falava muito isso, uma pessoa que não cheira bem e não fede, não existe meio termo. Não existe eu vou ficar no meio do caminho. Ou é sim, ou é não. Não existe, não tem como. Você tem que entender o propósito do Senhor. Ou eu entro nos planos do Senhor, ou eu vou fazer como Sansão, como Davi, de acabar me afundando cada dia mais. O Senhor, Ele fala conosco de uma forma tão amorosa, de uma voz como de Elias, uma voz mansa, suave, dizendo: Elias, sai para fora, volta esse caminho que você fez. Isso aí não é uma coisa sua ou minha. Elias passou por esse problema de identidade, Davi passou, Sansão passou, tantos outros, até João Batista, quando ele esteve ali na cadeia, preso, ele mandou Jesus, é você mesmo que vai ser o libertador ou esperamos outros? Eu sei que algumas situações nos levam a isso. Elias estava lá preso, o Senhor falou: viu, sai daí da caverna. O que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Volta esse caminho, vai trabalhar, vai voltar ao seu chamado. Volta, vai trabalhar, vai ungir o rei, vai ungir Eliseu. O Senhor tem um plano para nós. O Senhor tem esse plano, Ele quer tirar nossa vida do pecado, do erro e nos reposicionar. Não, você não precisa, a sua meta. Eu sei que a gente, eu quero ser servo de Deus, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu não quero fazer, mas eu não tenho força. Realmente, fora dos planos do Senhor, a gente não vai conseguir. Nós precisamos voltar aos planos do Senhor e tomando essa atitude, a consequência vai ser uma vida de santidade, vai ser uma vida de fidelidade ao Senhor, vai ser uma vida é tudo que nós queremos. Todo mundo que é cristão quer ter uma vida de fidelidade, quer ser fiel ao Senhor, não quer pecar. Nós não temos esse desejo. Eu tenho certeza que você que me ouve, seja por YouTube, pela rádio, pelo Amor Maior, pela Rádio Vida de Jesus, pela 93.10, tenha certeza, eu não quero errar mais, mas quando vê eu erro. Por quê? Eu não quero mais comer, mas quando vê, é que eu estou saindo do propósito. Às vezes voltar ao propósito não é fácil. Entenda, tudo iniciou ali no Jardim do Éden. Quem não conhece a história? Adão, Eva, a presença de Deus, o movimento ali, imagine a experiência de você na viração do dia, o próprio Deus vinha ali e ter um relacionamento, ter um momento com Adão e Eva. Devia ser espetacular. Toda a viração do dia, todo o pôr do sol, vinha ali o Senhor, ficava com eles e eles tinham ali um relacionamento com Deus maravilhoso. Certo dia eles param de olhar para Deus, como eu disse, de sair do propósito, e vão para outro lugar, porque eles escutam a serpente, eles escutam o desejo, eles escutam aquilo que parecia bom, porque a Bíblia não descreve como era o fruto. Às vezes a gente imaginamos, só fala que era um fruto que era atrativo, que trazia, que olhava assim: nossa, que fruto bom para se comer, que fruto. E eles olham para aquele fruto e esquecem do propósito. Qual era o propósito? Ter uma vida com Deus. E isso acarretou a consequência que nós conhecemos a história. Toda vez que eu olho para algo prazeroso aqui na terra e isso me tira da presença do Senhor, me faz fazer uma escolha. Não, hoje eu quero escolher o meu prazer de um tempo, algo errado, algo que fortalece, porque algumas coisas parecem ser boa. Fala a verdade, vamos ser sinceros, como é bom
Muitas vezes numa discussão você tá certo e poder falar um monte. Entenda o que eu estou dizendo. Você tá certo e você, agora é minha oportunidade, eu posso falar um monte para a pessoa porque eu tô certo. Sabe, isso que eu estou falando. E muitas vezes a gente tem isso que é muito bom, como é bom, e isso nos afasta do propósito. Toda vez que a gente abandona aquilo que Deus deu para nós, que Deus deixou para nós, o nosso chamado, a gente entra no lamaçal do pecado, como Davi, como Sansão, como Adão e Eva. Não deixe um momento arrancar você da eternidade. Não deixe aquilo que é passageiro arrancar você. Que a gente possa entender que o Senhor é o que tem o melhor para nós, não é o momento. Não é aquilo que é passageiro. Nós queremos aquilo que é eterno. Em Hebreus 11 fala que Moisés, ele escolheu sofrer as aflições ali com o povo ali hebreus. Ele resolveu sofrer por um pouquinho de tempo, ter o prazer do pecado. Um pouquinho, ele falou: eu escolho o vitupério de Cristo, eu escolho, sabe, ser humilhado, eu escolho ser envergonhado, eu escolho tudo por Cristo, por Deus, pelo reino do Senhor, pelo meu chamado, do que viver um pouquinho o prazer do pecado. Não deixe o pecado arrancar você de quem você é. Não deixe os prazeres arrancar. Que hoje seja um dia de arrependimento, que a gente fala: Senhor, me ajuda, Deus, a voltar. Como diz a carta à igreja, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Se arrepende e volta ao primeiro amor. Volta a ser aquilo que o Senhor te preparou. Volta a ser aquilo que você é realmente. Você não é. Muitas vezes a gente olha para nós e fala: mas eu sou um monstro, cara. Olha minhas atitudes, olha o que eu estou fazendo, olha quem eu sou. Eu sou uma pessoa frustrada, nada dá certo. Não, você não é isso. Você é uma pessoa que o Senhor, que Deus fez um plano perfeito para você. Ele já escreveu no livro, um livro que tem ali uma vitória para você. Que o Senhor tem um livro que Ele escreveu um plano que é ideal para nós. Devemos sair do pecado que nos tira desse propósito e viver os planos do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos. Os caminhos do Senhor são muito mais altos que nós não podemos imaginar. Nós não podemos. Eu tenho certeza que ser um príncipe, ser um faraó no Egito era bom. Me entenda, fala, você ter poder, dinheiro, você mandar, você ser ali uma das pessoas mais poderosas do mundo, era o que Moisés seria. Se ele fosse faraó, ele era filho da filha de faraó, ele ia ser o homem mais poderoso do mundo, porque o Egito mandava no mundo, dominava tudo, era uma nação muito poderosa. E com todo esse poder, com toda essa oportunidade, com todo o prazer, com todos os status, com toda a riqueza, porque o Egito era muito, muito rico. Com tudo isso, ele fala: eu escolho o plano do Senhor. Eu escolho viver aquilo que Deus preparou para mim. Porque Moisés foi isso, ele foi preparado para tirar o povo do Egito. Deus, ele fez isso, ele criou. Ele falou: eu tenho um propósito para você, Moisés. E olha que Moisés, ele foge pro deserto. Ele ali, você olhando a história, parece que ele esqueceu do chamado dele. Ele passou por um momento de crise. Mas o Senhor um dia acendeu uma chama, acendeu ali aquela sarça, fez pegar fogo. Aquele fogo consumiu Moisés, que ele olhava assim para aquela sarça que não queimava, e a voz do Senhor veio falar com ele, e aquela chama voltou a queimar dentro dele. Ele falou: não, eu preciso voltar à minha origem.
Aleluia. Ele entendeu que ele precisava, ele não podia ficar naquela situação. Que o Senhor acenda essa chama hoje dentro do seu coração, e que eu e que você tenhamos essa mesma atitude de Moisés, de falar: eu não posso mais ficar da mesma maneira aqui no meu sossego, do jeito que eu quero viver. Eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida. Que o Senhor desperte essa chama que um dia acendeu em nossos corações. Aleluia. 8h53. Como passa rápido esse tempo que nós temos aqui. Aleluia. É muito bom estar com vocês. Eu quero novamente deixar um abraço a você que nos ouve e desejar a bênção do Senhor para todos vocês. Que hoje possa ser um dia de vitória, de conquista, de bênçãos, que a gente possa se reposicionar e viver esses planos do Senhor em nossas vidas. Faça uma meditação e pense: aonde eu preciso voltar? Aonde eu preciso estar? Que eu sei que o Senhor vai iluminar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aonde eu devo ir? Essa luz que eu preciso, essa lâmpada que vai me iluminar é a palavra do Senhor. Ouça o que Deus quer falar comigo, com você. O Senhor, Ele está pronto a falar, mas precisamos parar para ouvir.